Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual horário que você esteja ouvindo ou assistindo, né, esse podcast aqui. Meu nome é Vitor Gabriel, sou discente do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas aqui no IFPA Itaituba e junto com meu colega aqui de curso, o Ricardo. Então, alô, Ricardo. Salve galera, é o Ricardo Alves, também discente aí do curso de TADES no ano de 2019 do IFPA Itaituba, né? A gente vai estar dando uma pequena conversada, uma interação aqui acerca de um tema muito importante na atualidade, né, com relação a assuntos de TI, que no caso seria o UX Design, né, o design da experiência de usuário. A gente vai estar abrangendo aí o assunto de uma forma geral, uma forma mais superficial, né, já que isso é um tema que pode ser aprofundado, né, de inúmeras formas. É um tema assim, bastante interessante que está bem presente atualmente na área de TI, além de ser um tema que também está trazendo muita oportunidade, né, de emprego, de formação também para vários profissionais na área. A gente vai dar continuidade aqui, vamos abordar um pouco sobre os conceitos, como é que funciona, os principais conceitos, né, e também como que ele pode ser aplicado nos dias de hoje, né, nesse meio aí que a gente se encontra atualmente. E bom, Ricardo, tu tem alguma ideia assim do que significaria o UX design? Cara, dada a palavra design, né, a gente sabe que ele vai fazer alguma coisa que seja apresentável, né? Trazendo aí o nosso, fazendo um comparativo aí com o design web, né, o web design, ou então com o design em si, né? Que é construir algo que deve ser mostrado. Então, a ideia base, assim, né? Pela palavra design, a gente vai fazer essa, que é, vai fazer aquilo que vai ser apresentado para alguém, né? Então essa aí é Isso, a ideia principal com base na. Já o X deixa um pouco assim mais, né? O que é essa parte. Então, mas a gente sabe então, né, que com base na palavra é o que será apresentado para o público, as pessoas verem, né? E interagir pelo jeito. exatamente. Vai bem por essa parte aí de apresentação assim ao usuário. Mas antes de eu explicar exatamente, né, essa questão do que seria o UX design, este vídeo aqui ou este podcast, né, que vocês estão ouvindo, ele muito provavelmente ele está publicado em alguma plataforma de streaming ou e também no canal do IFPA. E se você estiver aí ouvindo ou assistindo pelo canal do IF, né, já gostaria de tá pedindo aquela força, né, dando aquele like, compartilhando também. Se você gostar do vídeo, é claro, achar um assunto interessante e também cogitar se inscrever no canal do IF. Tem bastante conteúdo de valor, principalmente agora, né, nessa semana tecnológica. Muito provavelmente esse podcast ele vai estar sendo apresentado na semana tecnológica já no começo do ano de 2022 no IFPA, né? Vai ter muito conteúdo acerca durante essa semana tecnológica, né? E é isso. Puder dar aquela força, aquela moral, se inscreva, dê um like, compartilhe. E é isso. Vamos dar continuidade aqui acerca do tema. Voltando pro conceito inicial do UX design, né? O UX ele é a abreviação de User Experience, né? No caso, numa tradução literal, né, seria o design de experiência do usuário. E de uma forma geral, a gente pode abordar o UX design como se fosse a jornada do usuário. Tudo que envolve a jornada do usuário com um determinado programa ou aplicação. O que é isso? O que quer dizer exatamente, né? Atualmente, né, nós estamos na era digital, a gente tem acesso a inúmeros apps, aplicativos, programas e por mais que esses programas eles sejam cada vez melhor desenvolvidos, melhor elaborados, né, não basta apenas um programa ele ter ferramentas e funcionalidades. Ele tem que ser desenvolvido de uma forma, né, que o usuário ele saiba o que ele está fazendo, ele saiba utilizar aquele programa, né? De uma forma intuitiva, de uma forma que ele goste de estar utilizando, né? Que seja intuitiva, que ele não fique perdido enquanto ele está utilizando aquilo lá. E o UX Design ele se encaixa exatamente nisso. O trabalho de um profissional de UX é justamente fazer
esta ponte entre o programa e o usuário. Por exemplo, tem lá o programa, ele tem todo o time lá de desenvolvimento que elabora as ferramentas, vai fazendo tudo, a programação do site, os templates, onde tudo se encaixa, só que aí o papel do UX designer está justamente nisso, em que aquilo lá é cômodo para o usuário, ele consegue compreender, ele vai saber utilizar da forma adequada. Aí é justamente aí que entra a parte do UX, né? Para o usuário ele ter essa facilidade de utilizar um determinado programa, né, o aplicativo. É aí que entra o papel desse profissional em desenvolver a jornada do usuário. Também é importante a gente mencionar que o UX ele é uma área multidisciplinar. Muitas coisas envolvem o UX, né? Tem várias competências como design de interação, arquitetura da informação, visual design, a própria psicologia, né? Storytelling, que é algo que também é muito abordado, né, em outras coisas, outras obras, animações, jogos, enfim, e design thinking também, né? Então, Cadente, trazendo para um exemplo muito claro, né, para a gente não fazer essa introdução sobre o UX design, né, ele é aquele profissional que ele, para definir melhor essa parte de jornada do usuário na aplicação ou no produto, né, a gente pode até trazer um exemplo muito simples que é de uma calculadora. Correto? O cara que desenvolve uma calculadora, ela tem que fazer a premissa dela, calcular. Então a gente vai fazer a nossa conta base, entendeu? Fazer 1 mais 1. Então, tipo assim, o UX design ele vai então se propor ali, né? A fazer basicamente o que o usuário tenta resolver no problema dia a dia dele, né? Se o usuário quer fazer uma soma, então o UX designer vai ter que partir desse ponto que o usuário precisa fazer essa soma, então ele vai ter que fazer isso, fazer esse caminho, né, de colocar o primeiro número, né, a primeira parcela, colocar o operador, né, de somar, colocar a segunda parcela para o sistema gerar o seu resultado. Basicamente, então, ele vai fazer, se a gente fosse trazer numa coisa assim muito resumida, diretamente já lá do final do vídeo para agora, é o cara que ele vai rodar o sistema para ver se o usuário consegue fazer aquilo que ele está tentando fazer. Seria mais ou menos isso, correto? Isso, exatamente. Ele aborda exatamente isso. Perfeito, então, cara. Então, basicamente, ele é o cara que vai, sei lá, tipo assim, ele vai testar a coisa antes de jogar no mercado, né? Para ver se o usuário consegue rodar sem problema nenhum, sem a mão ali dizendo, olha, você tem que fazer isso, você faz aquilo. Deixar algo mais intuitivo, né? Isso, exatamente. Agora abordando por uma parte mais conceitual, só que ao mesmo tempo bem objetiva, eu gostaria de estar abordando para vocês a questão dos benefícios, né, do UX, já que é algo que está muito presente, então se está muito presente deve ter vários benefícios com relação ao mercado, né, de desenvolvimento. Assim, um dos principais pontos em que o UX ele acaba trazendo, né, de benefício seria muita questão da fidelidade do usuário. Porque uma vez que você conquista, né, o seu usuário, o seu cliente, né, de um âmbito assim mais comercial, né, ele vai permanecer na tua plataforma. Por exemplo, tu tem um programa, tu tem um aplicativo que ele é bem desenvolvido, ele tem um design assim de experiência do usuário bem interessante, ou a pessoa que vai conhecer teu aplicativo, que ele vai utilizar, você vai fidelizar aquele usuário, né? Uma outra coisa seria o desenvolvimento da imagem da marca e da empresa. Muitas empresas atualmente focam muito nessa questão de UX, né? Porque eles acabam sendo lembrados por conta disso. Você tem um aplicativo intuitivo, você tem um aplicativo que funciona bem, você sempre vai ser lembrado por causa disso. Também tem muita coisa muito aplicativo que é lembrado por ser mal desenvolvido. Da mesma forma, os bem desenvolvidos também, né? Com relação a também tem aperfeiçoamento dos processos de desenvolvimento do produto. Também tem a questão da competitividade, né, que aumenta, além de aumentar a própria receita das empresas e diminuir os custos, né? Uma vez que você tem algo mais otimizado, algo mais bem desenvolvido para o usuário, mas ao mesmo tempo é otimizado, é bem feito, você diminui custo. Você não precisa estar investindo tanto em pesquisa porque você já conseguiu desenvolver
algo que é simples e de fácil entendimento. E bom, o que exatamente o que um UX designer ele tem que fazer, né? Em resumo, essa parte do UX ela foca em três grandes aspectos, né? Três princípios básicos que seriam três perguntas que inclusive várias áreas abordam também, que seria o porquê, o que e o como. Muitas áreas da tecnologia também abordam a questão desses três, né? Desses três grandes questionamentos que são feitos no desenvolvimento de uma aplicação. Com relação ao UX, Ricardo e pessoal que está nos ouvindo, o porquê ele consideraria entender as motivações do usuário. Porque, tipo, por que eu vou utilizar aquilo? Aí parte do princípio de por que o usuário vai querer utilizar aquilo. E a partir disso a gente vai montando, né? Meio que assim um caminho, uma storyline assim. Tipo, eu quero fazer tal coisa. O que seria intuitivo para mim assim que eu abro a determinada ferramenta? Quero fazer aquilo. É a partir daí que parte o princípio do UX, já nessa parte do porquê. O que ele já vai levar em conta o que o usuário ele consegue fazer, quais seriam as funcionalidades e quais as necessidades que aquilo lá vai atender ele. Então, tipo, o que ele consegue fazer com o produto? Eu consigo transmitir aquilo de uma forma objetiva? O que ele vai conseguir fazer? Como que ele consegue utilizar? Aí já entra a parte do o que. E aí no fim a gente tem o como, né? O como ele já alinha as duas funcionalidades, né? O produto e a forma estética. Ela leva em conta o porquê e leva o que junto também. Já que quando você alinha aquilo que o usuário quer com uma parte estética, uma parte visualmente interessante, aí pronto, aí você pega o cliente. Aí você pega o usuário. Porque aí ele consegue ver, ele consegue, né? Ter tanta motivação da utilização dele quando ele vai procurar o produto, como também a questão da funcionalidade. Ele foi procurar, agora ele conseguiu alcançar o objetivo dele, que é o de te utilizar, né? Quando você alinha esses três pontos, aí tudo acaba casando. Ele foi atrás, ele conseguiu, aí pronto, fidelizou. E aí ele conseguiu ter uma boa experiência, né? A jornada dele, a jornada do usuário, ela acabou sendo concluída a partir dali. De uma forma geral, é isso que um UX designer ele tem que fazer. Isso de uma forma bem resumida, né? Muito pouco conceitual, se a gente for levar em conta as várias outras partes, as várias outros desmembramentos de áreas que podem ser abordadas dentro do estudo de UX, né? E Certamente. Então, trazendo isso daí, né? Concluir, né, com essas três perguntas aí. Por quê, o que e como fazer, né? Como operar isso. O que operar e por que operar, né? Também. Isso daí é basicamente o que a nossa área de tecnologia hoje em dia faz, né? O que a nossa área de tecnologia faz? Ela pega um procedimento que é feito manualmente e automatiza aquilo ali. Entendeu? Então, hoje em dia você tem uma calculadora, é justamente para aqui, para uma calculadora digital, é para você maximizar a sua velocidade de fazer contas. Aí, então, nesses nossos segmentos aí, né, um usuário que precisa fazer, entendeu? O que leva ele a fazer isso aí? É seu trabalho, seu dia a dia, ele precisa fazer contas ali para estudar, para fazer cálculos físicos, ele precisa fazer contas para pagar alguém, para vender a mercadoria dele. Certo? Então, o que leva ele a fazer isso daí, né? Você nossa perguntou o que é a motivação dele fazer essa automação para sua vida, né? O porquê ele está atrás daquilo ali é justamente para otimizar essa vida dele, né? Para deixar as coisas mais simples, entendeu? Para ele não ter que perder mais tempo. Então, se ele não perde muito tempo, ele consegue ser mais ágil. Então, ele consegue, né, ir mais adiante, né? Como ele vai fazer isso? Aí é a parte que o nosso UX tem que trabalhar certinho para poder entregar para ele uma coisa que ele olhe e diga, olha, eu preciso fazer isso, eu consigo fazer porque é intuitivo, é direto, me leva a fazer isso daí, né? Aí seguindo essa linha da parte de criar uma ferramenta que automatiza esses processos manuais da vida, né? A equipe de produção das ferramentas, dos aplicativos, dos jogos, eles
de qualquer coisa que seja, tanto para essa parte da automação, seja comercial, seja numa automação diária, ou seja até na parte de entretenimento, que a gente pode trazer como jogos, animes, criação de vídeo, criação, elas envolvem alguns processos na sua criação, né? Os processos bases, assim, que a gente pode estruturar isso daí, né? São etapas que devem ser concluídas. Eles são constituídos por pesquisa, a definição da idealização, a construção de protótipo, o teste com o usuário, a implementação e a melhoria contínua. Graças a essa melhoria contínua, basicamente ele dá um loop e volta lá para a primeira parte, que é pesquisa, depois definição e idealização, construção de protótipos, teste de usuário e implementação. Então, o que acontece? Essa melhoria contínua é quando o seu produto está pronto, você, apesar de já estar entregando aquela ferramenta que o usuário consegue operar nela corretamente, fazer tudo, ainda vai precisar de algumas melhorias, então você vai ter que pesquisar novamente, vai ter que definir de novo, idealizar, construir protótipos, testar com o usuário para ver se aquela melhoria está indo bem e implementar essa melhoria novamente. Então, vamos definir por página, né? Começando com a nossa pesquisa, né? A parte de pesquisa, ela vai pegar, né, esse processo manual, né, que a gente tem na vida, no nosso dia a dia, e a gente vai trabalhar para identificar, né, a forma como ele é feito. O manual ele deve ser feito na nossa parte automatizada, né, no nosso sistema, no nosso programa, na nossa aplicação, na nossa ferramenta. Então essa parte de pesquisa ela vai reunir todos esses dados, ela vai reunir a necessidade daquela automação, né, do que precisa ser automatizado para poder, né, você criar aquela ferramenta que vai atender esse público. A partir daí o nosso UX designer já começa a interagir, né, diretamente com quem está precisando desse produto, né? Um simples programa de caixa, por exemplo, ele tem que ir lá, né, verificar como é que é feito o procedimento de cálculo, como é que ele vai conseguir identificar seus produtos. Então ele já interage a partir dali com a base final lá, com o cara que está precisando, para ele entender, né, o que precisa ser automatizado, certo? Depois disso daí, ele também precisa fazer a criação de personas, né? A partir do momento que ele já tem uma ideia daquele problema que precisa dessa ferramenta, desse aplicativo, desse nosso programa, essas personas, elas são os nossos tipos são os user personas, são o nosso cliente, aquele cara lá que ele precisa disso, entendeu? Qual é os aspectos dele? Ele é um empreendedor pequeno? Ele é um estudante de ensino médio, de ensino superior? Ele é uma pessoa que, tipo assim, que gosta de jogar casualmente, ou então gosta de jogar competitivamente? Cria-se, entendeu? Ele vai criar, então, esses modelos de persona para poder, então, trazer e conseguir abranger mais esse produto dele. Então, esse produto não vai ser focado para um grupozinho específico ali, não. São vários tipos de pessoas que podem utilizar a mesma ferramenta. Claro, né? Tem aquelas exceções. Você vai fazer um produto, você pode também, né, trabalhar em cima somente de um aspecto específico que atende apenas uma área, mas também é muito comum que se atende a uma área, ela consegue abranger para várias outras áreas porque elas têm alguns segmentos em comum. Então essas personas, você não cria uma pessoa, você cria várias personas que vai lhe atender, né? Você vai atender com aquele seu projeto, com aquela sua ferramenta de automação, né? Seguindo a parte do nosso desenvolvimento de arquitetura, né, da informação, aí ele já vai começar, né, com a hierarquia de trabalho de informações. O que ele vai precisar fazer esse programa? Como ele vai precisar? Como é que ele vai guardar essas informações? Como é que ele vai trabalhar com banco de dados? Como é que vai fazer a interação de banco de dados? Ele vai fazer todo aquele background, né, daqueles bastidores, toda aquela parte por trás do nosso teatro aqui, para poder depois da apresentação o produto final. Então, tipo, a gente vai começar a trabalhar na nossa parte lá, né, que é o nosso back-end, aquela coisa que está atrás que está nos bastidores, né? Ferramentas, engrenagens girando ali dentro, a máquina funcionando. Então ele começa a trabalhar nessa interação para poder dizer, olha, essa parte aqui, lá na frente, lá para fora, ele tem que aparecer dessa outra forma. Aqui para frente, pra gente, aqui dentro, aqui a gente entende que ele é só um número. Lá fora, pode ser, esse número representa em dinheiro, ou então ele pode representar em quantidade, em qualidade, entendeu? Então essa é a nossa
é a nossa parte de fazer essa arquitetura de informação, né? É trabalhar aqui pelo parte das engrenagens e dizer, olha, essas engrenagens lá fora rodando, elas aparecem dessa forma, entendeu? Então a gente monta essa estrutura, esses corpos, né, por dentro do sistema, como ele vai operar. Aí a partir dessa nossa, quando a gente já tem esses corpos funcionando, né, as nossas engrenagens, a gente tem que deixar aquele negócio bonito. Então o X-Design agora, depois que ele já entende como o sistema funciona por dentro, ele vai pegar e deixar o sistema apresentável por fora, para poder entregar para o cliente a facilidade e a comodidade dele olhar para aquela ferramenta e dizer, olha, eu sei o que eu vou fazer, eu preciso informar eu colocar essas informações, né, e o sistema ele vai fazer o trabalho dele e vai me devolver o resultado que eu preciso. Então o X-Design ele está diretamente ligado a todas essas partes, desde a criação lá da ideia até ligado na parte do desenvolvimento, da arquitetura dentro do sistema e da apresentação lá por fora, né? E aí quando você finaliza toda essa parte, né, você já tem o seu problema ali pré-estabelecido, você tem ali o seu público-alvo que você quer atingir, né? Você tem já o sistema ali, como ele vai funcionar por dentro e como ele vai ser apresentado por fora, você cria uns protótipos, né, para ver se ele está funcionando. Entendeu? São protótipos muito simples, até mesmo tipo assim, ele nem utiliza a interface real dele que ele vai ser entregue na versão final. Entendeu? Um exemplo que eu tava até comentando com o Gabriel muito bacana, que tem um jogo Cuphead, né? Que dentro do jogo tem como você entrar numa fase especial dele, e aí nessa fase especial ele não tá disponível no jogo final. Aí você tem que fazer uns códigos lá dentro do jogo, aí ela desbloqueia e você acessa. Só que quando você vai jogar essa fase especial, ela não tá finalizada. E aonde era para aparecer os minions, né, do boss, os mini boyzinhos, né, os soldadinhos do boss, em vez de aparecer os minionzinhos, aparece lá um quadradinho com a foto do cara que é o desenvolvedor, entendeu? Que a gente tava meio que brincando, né, enquanto tava lá, a gente coloca a foto do desenvolvedor só pra dizer que é o cara do mal, entendeu? Então, tipo assim, ele não tava colocando ali a versão final que já vai ser entregue, ele só tava fazendo o protótipo, né, pra testar e dizer, olha, essa fase aqui a gente pode fazer isso, pode melhorar aquilo, né? E aí quando eles finalizassem, eles iam, né, tirar lá a foto do cara e ia colocar o corpozinho lá do Minion correto, né? Então eles fazem isso daí, todo jogo, principalmente, eles fazem essa parte aí, eles fazem lá com os esqueletinhos simples, com os desenhos bem borrados, né? Pra poder só representar, ó, isso aqui, lá na frente a gente vai colocar aqui um bichozão, um dragãozinho. Ali na frente a gente coloca uma princesa, então aqui vai ficar a princesa, a gente coloca lá, né, a foto lá de uma paz, alguma coisa assim. Então ele faz esses exemplos de protótipos. Esses protótipos são versões bem simples mesmo, né, daquele que vai ser o final. Só mostrando, olha, aqui vai ser isso, aquilo ali vai aparecer aquelas outras informações, né. Então esses protótipos são versões bem simples mesmo, é só para fazer esse teste para ver se por dentro a máquina funciona normal, né, e por fora ele consegue exibir aquilo que está programado para exibir. E então ele começa, né, a condição do teste de usabilidade. É quando ele pega esse daí, coloca já, né, a sua cara final ali, né, coloca todos aqueles corpos que é para ser apresentado para o cliente e começa a testar com os próprios clientes. Então ele diz, olha, para você que vai trabalhar, por exemplo, com um sistema aí que é para fazer vendas, entendeu? Aí ele já mostra para o cliente, olha, aqui você vai inserir os seus produtos por código de barra, certo? Aí o sistema já vai encontrar dentro do banco o código de barra dele, já vai trazer o preço. Aqui você coloca a quantidade, certo? E aí se o cliente pensar, poxa, olha só, aqui tá bacana, pô, isso aqui tá legal, coloca o produto, ele coloca a quantidade, ele já faz a conta pra mim, né? E já tá trazendo, né, já tá fazendo todo esse processo, né, direto aí. Aí, beleza, depois que você faz esse teste, o cliente aprova, e aí você já consegue lançar seu produto. Aí vem a parte das melhorias, entendeu? O cliente ele chega pra você e pergunta, olha, o sistema é muito bom, tá funcionando legal para fazer venda, mas eu queria colocar aqui a opção para me conseguir dar um desconto, entendeu? Aquele produto ali faz aquele cálculo direto, a gente pega o preço do produto vezes a quantidade, mas eu queria que ele permitisse eu dar 10% ali para deixar o preço. Você vai, né? Estuda o caso de novo, cria um novo protótipo, testa com o cliente e ele diz, olha,
agora o desconto está funcionando. E aí você consegue, né, implementar na sua versão final. E vai melhorando, vai crescendo. Uma hora de desconto, e depois aí ele vai querer colocar o acréscimo também, vai querer melhorar condições de pagamento, organização. Então, isso daí é algo que começa, né? E aí, a partir do momento que ele vai fazer as melhorias, é como se você estivesse criando algo dentro daquilo que você já está feito, né? O UX Design, ele sempre está acompanhando isso. Ele sempre está vendo desde lá do início até o final. Ele tem que fazer esse acompanhamento. Ele tem que ir atrás, né, de ver o que o cliente precisa, o que o cliente dele tá atrás, para poder ele fazer esse teste todinho e dizer, olha, se o cliente vai precisar fazer isso, eu vou fazer, né, da forma mais simples possível para ele conseguir operar. O cliente não precisa saber como é que o sistema guarda no banco de dados. Ele só precisa saber que se ele colocar lá, apertar o botãozinho, já aparece o que ele quer, entendeu? Então é isso que o UX faz. Ele vai trazer, né, essa experiência de usuário para deixar mais, como posso dizer, acessível, né, e mais intuitivo possível para que qualquer pessoa com a básico conhecimento sobre aquilo que ele precisa fazer naquele processo, ele consiga executar, né, dessa forma mais automatizada. Então essa daí são as grandes partes, né, que o UX Designer consegue operar. E dentro disso, você pode dizer assim, poxa, então eu tenho que operar desde o início do sistema, desde o início da criação dele. Não, cara. Você pode trabalhar lá na criação dele, você pode trabalhar na idealização da resolução do problema, da construção do protótipo, nos testes com o usuário, da implementação ou nas melhorias. Entendeu? Você pode entrar, entendeu? Trabalhar com UX Design em qualquer um desses segmentos aí, desde que seja uma ferramenta tanto nova como uma antiga, já com bastante tempo. Você consegue trabalhar porque elas precisam disso. Essa parte de melhoria contínua sempre precisa que você volte e revise tudo aquilo de novo e melhore ainda e fique melhorando cada vez mais e mais seus produtos, né? Sua mercadoria, né? Sua ferramenta, seu aplicativo e até os seus jogos, né? Para entretenimento. Então essa parte do UX Design ele traz muito disso. Ele traz essa parte assim do cara testar aquilo ali, ver como é que funciona e deixar o mais acessível possível para, né, o seu cliente final lá, que são, né, baseados em seus personas que ele cria. Exatamente. Perfeito, Ricardo. Ricardo deu uma aula assim completa de todo o processo assim do UX, né? Que vai partindo assim desde o começo, desde o esboço, né? De quando começa a ideia do desenvolvimento de um aplicativo. E como ele mesmo falou, né? Para você ser um UX designer, você não precisa participar do projeto todo, né? Na verdade, na grande maioria de todos os processos que envolvem TI, né? Onde envolvem empresas um pouco maiores, de pequeno, médio, grande porte, o desenvolvedor ele não vai participar de todas as etapas do processo. Ele pode focar em apenas uma. E o UX ele é focado bem mais nessa parte lá do desenvolvimento da interação do usuário com o software em específico, né? Mas enfim, foi dado assim, um apanhado assim bem interessante acerca de todas as etapas, né? E enfim, uma coisa assim que a gente poderia abordar também, Ricardo, seria a questão de exemplos, né, que envolvam o próprio UX design. Uma coisa que eu acho assim muito interessante com relação que é válido também a gente abordar seriam exemplos de aplicativos e programas que tem esse UX ele abordado de uma forma interessante. Algo assim que a gente pode notar, que eu acredito que alguns tenham visto, já alguns outros não, mas que pode ser interessante dar uma pesquisada para verificar, aplicativos que já existem. Algo assim que eu gostaria de destacar de alguns aplicativos seriam o próprio Uber, né? O Airbnb também. Também tem a questão do próprio Instagram, que é muito bem otimizado assim com relação ao design de experiência do usuário. Pegando um exemplo assim um pouco mais em comum, principalmente assim para nossa região, já que a gente não utiliza o aplicativo do Uber em específico, mas sim variantes, né? Variantes que seriam aplicativos que são de apps derivados, né? Mas que tem a mesma função, que seria transporte. O próprio Uber em si, ele é um aplicativo que ele tem um design de experiência do usuário assim muito bom. Tanto você como utilizador, né?
do aplicativo quanto você que trabalha com ele, é tudo bem intuitivo, tudo bem enxuto, tudo bem explicado e também integrado com as ferramentas que você pode utilizar dentro do Uber. Uma outra coisa é o próprio Airbnb, né? Com relação a aluguéis, estadia, aluguéis de imóveis, né? Para você passar férias, viajar, enfim, é tudo bem otimizado. Você consegue dar literalmente um tour dentro da casa. Essa é a ideia principal do Airbnb. Você consegue dar um tour dentro dos imóveis. Isso é muito interessante com relação quando a gente fala, né, de design de experiência do usuário. Ele é desenvolvido de uma forma com que o usuário saiba exatamente o que ele está fazendo e tenha toda a jornada dele, toda a experiência dele estar utilizando aquela aplicação. E isso não se enquadra apenas a questão de aplicativos, né? Também a questão do design de experiência do usuário, ele também está muito voltada para, além de programas, sites, também é muito voltado com relação a jogos. Tem muitos jogos que priorizam muito a questão de design de experiência do usuário, já que os jogos, né, em suma, são totalmente projetados para o usuário interagir com o jogo, né? Então é bem interessante o que muitos jogos fazem com relação ao desenvolvimento de interfaces. Por exemplo, você entra no jogo, às vezes não é nem muito sobre a jogabilidade em si. Muitas das vezes você sabe jogar aquele jogo, ou então o jogo ele exige que você tenha um certo tempo para você poder se desenvolver. Só que o essencial, logo no começo, é a experiência que o usuário vai ter para aprender, como ele vai utilizar, né? E aí que entra a questão do desenvolvimento de menus, desenvolvimento de interface, fontes, como é descrito, a linguagem que é escrita, se tem a linguagem disponível, como que é feito aquilo, se tem disponibilidade para várias línguas, né? A disposição de itens na tela, tudo isso acaba tendo influência, né? Tendo importância no resultado final da experiência do usuário com aquela aplicação, com aquele jogo. E isso é muito interessante da gente verificar, né? Tanto na questão da utilização de aplicativos, programas, jogos. O profissional de UX Design ele pode estar envolvido em inúmeras e inúmeras áreas de atuação. A lista é enorme de possibilidades que um design de UX pode acabar atuando. E é aí que a gente acaba passando, né, para uma das etapas finais aqui da nossa conversa, né, que seria a questão desse boom com relação a essa profissão de UX design, né, que foi um boom assim que aconteceu principalmente na parte lá do final de 2019, 2020 e agora 2021 continua em alta. Muito a isso se deve a questão da pandemia, né, que a gente acabou enfrentando e de certa forma a gente ainda continua enfrentando no nosso mundo, né, em que as pessoas ficaram mais reclusas, empresas também tiveram que procurar novas formas de atuar, novas formas de gerar valor e gerar lucro, né, gerar receita, e foi aí que essa profissão acabou agregando muito valor. Afinal, o UX design, o trabalho dele não é um trabalho assim completamente massivo, ele não vai ser um programador back-end propriamente dito que vai estar lá atuando lá nas entrelinhas, em tudo que está acontecendo por trás dos bastidores, mas ele vai se focar principalmente na experiência do usuário com a aplicação. E esse tipo de profissional ele passou a ser muito buscado pelas empresas durante esse período. Segundo algumas pesquisas, né, essa questão do próprio UX designer é uma profissão assim muito promissora e que tende muito a crescer nos próximos anos, né, já que ele vem cada vez sendo mais cotado. Então, se você, né, é um profissional de TI ou então que pelo menos está se formando em TI, é interessante, é uma área interessante para você tentar buscar se especializar para atuar futuramente, ou uma profissão, né, que vem agregando muito valor nos últimos anos. Tem mais algum outro apontamento importante, Ricardo, para poder ressaltar? Cara, nessa parte de exemplos aí que você passou, né? É uma coisa assim que, tipo, se as pessoas quiserem fazer um teste, esse aqui é bem interessante de você verificar, ó.
em jogos, boa parte, né, dos atalhos que é utilizado no teclado, né, eles seguem um padrão, né? Então, tipo assim, por exemplo, qualquer jogo hoje em dia que você use movimento no teclado, eles vão estar configurados no WSAD, né? Por causa da que se popularizou muito, né? Com o CS, né? E o Half-Life lá no início da década, aí no finalzinho da década de 99, né? Início da década de 2000, quando saiu, né, o Counter-Strike 1.6 e o Half-Life, né? Então, aquele padrão de seguir jogar no WSAD com uma seta direcional, né? Para frente, para trás, para esquerda e direita, meio que generalizou para todos os tipos de jogos. Então, você vai jogar um jogo de corrida, ele utiliza esse padrão. Você vai utilizar um jogozinho em 2D, ele também utiliza esse mesmo padrão de setas, né? Uma outra coisa também é tipo assim, quando seguindo essa regra geral, né? Então, quando o cara ele vai fazer uma experiência, vai fazer um jogo em FPS, né? Que é o jogo de tiro em primeira pessoa. Então, tipo, por que ele vai ter que criar uma nova coisa, sendo que a do mercado já é aquela, entendeu? Então, tipo assim, para deixar mais intuitivo para o usuário, ele já coloca como um padrão que a movimentação vai ser um WSAD, entendeu? O nosso Presence F, que é uma piada, né, ao jogo do Call of Duty lá, né, que você aperta F para prestar respeito. É algo que, tipo assim, todos os jogos hoje em dia, as funções de interação estão na letra F, porque é muito perto de onde você está, né, posicionando com sua mão quando você está jogando. Então, isso daí não é, tipo assim, feito com uma regra geral. Isso daí é um padrão que se estabeleceu pela comunidade em geral, né, de jogadores, de jogos e tudo. E que quando o cara vai fazer o design, ele diz, não, meu jogo ele vai rodar e ele vai precisar rodar desse mesmo padrão também. Então ele importa muito isso, ele traz isso daí daquilo que é o padrão, né? E aí ele faz alguma melhoria, poxa, precisa aqui. Alguns jogos você se abaixa, né, na letra C, outros na tecla Ctrl, entendeu? Então, tipo assim, ele tem essas interações, essas variantes, mas todos eles têm sua importância, né, trabalham com o mesmo segmento. Então, o cara, quando ele desenvolve, ele vai trazer, né, essa melhor experiência pro jogador operar, né? Pro jogador ter uma melhor imersão naquele jogo que ele está desenvolvendo. Então esse é um dos grandes exemplos que a gente pode trazer aí, né? Que tá vindo com a gente aí desde de 99 e vai embora aí até, sei lá, até inventar um novo teclado, né? Pra gente jogar. Perdão. Com relação a isso, né? É um exemplo assim muito interessante, mais voltado lá para a parte de jogos, né? Com relação ao UX design, é um padrão que se popularizou e acredito que ele ainda vai se manter assim durante muito tempo, né? E bom, né? Acredito que a gente já tenha abordado assim muita coisa assim acerca do UX. Acredito assim que tenha dado para dar um certo entendimento assim bem bacana, pelo menos assim na parte inicial do que pode se tratar. O UX é uma área assim que está crescendo bastante assim nos últimos anos. É uma área muito interessante assim de se atuar, em que você pode abordar ela de várias formas, né? Tanto no desenvolvimento de apps, aplicativos, programas, sites, jogos, uma infinidade de possibilidades, né? E enfim, é isso que a gente gostaria de tratar, né? Tá abordando aqui para vocês nesse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Vão deixando aquele like, né? Aquele joinha, compartilhe aqui no canal do IF ou então em alguma outra ferramenta que vocês estejam, né, consumindo esse tipo de conteúdo. Se com relação aqui à nossa fala, né, em algum momento ela tenha falha um pouco, vocês vão já perdoando um pouquinho, que a gente está no momento aqui de gripe, né, na cidade. Eu não sei se no momento que você vai estar ouvindo já deve ter passado esse momento, mas no momento tá meio complicado essa nova gripe aí. Eu, inclusive, estou um pouco ruim, não sei se deu para notar aí pela minha voz, mas enfim, acredito que a gente tenha conseguido repassar a ideia principal do UX para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso podcast. Lembrando aí, gente, que isso aqui é apenas um recorte, uma coisa bem simples assim, é só para trazer uma apresentação para vocês a essa área que, tipo assim, ela tá em todo lugar, entendeu? Ela precisa em todos os seus aspectos, ela precisa no site que você pesquisa qualquer coisa no dia a dia, entendeu? Quando você vai fazer um trabalho, quando você vai pesquisar código do GTA, quando você vai fazer qualquer coisinha, em qualquer interação com o meio, né,
tecnológico, meio virtual, né? Seja numa página na internet, seja lá quando você abre sua Steam para comprar um jogo. Essa parte, ela tá inclusa em toda essa área, entendeu? Então é algo que, tipo assim, é algo bem simples, é simplesmente uma porta de entrada para você visualizar, né, que existe. E a partir daí você pode ir atrás, se aprofundando conhecimento, trabalhar com esse design voltado somente para a parte de melhoria, para as pesquisas de campo, para pesquisa de melhoria, para procurar coisas novas, entendeu? Que o pessoal está querendo automatizar porque ainda tem processos muito antigos e lentos. Então, isso daqui, cara, é simplesmente aquela apresentação para você, né? Você vê se vai, né, bater com seu santo, bater com sua vocação, e se você, né, consegue, né, se visualizar, né, como um UX designer, né, e conseguir trabalhar aí num bom projeto, né, a partir daí entrar e levar, né, sua vida atuando nessa área. Tanto é que, tipo assim, por mais que você não acabe levando em consideração atuar nessa área, né, conhecer, saber que ela existe, como ela é feita, como ela é trabalhada, cara, a internet, né, tá cheia de coisas aí, então tem como você se aprofundar em cada um dos aspectos, cada um dos detalhes. E vão lá, cara, sejam felizes, é isso daí mesmo. E tudo de bom pra todo mundo aí que acompanha a gente até agora. É isso aí mesmo, finalizando com essas palavras do Ricardo, né? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês, né? E é isso aí, espero que tenha dado pra entender bastante assim acerca do UX, ou então apenas de uma forma assim mais superficial, ter dado um entendimento assim interessante. Obrigado a todos que estejam acompanhando aí, que acompanharam toda essa conversa até o presente momento. Já agradecendo aí a toda a equipe, né, dos docentes, dos profissionais, né, do IF que estão trabalhando, né, na questão do desenvolvimento da semana tecnológica. A professora Mitya também, nosso docente da nossa disciplina aqui, que compreende o nosso podcast. E é isso, gente. É isso aí e até mais a todos.